Paracatu. E aí eles subiram um pouco mais para cá e viram que aqui tinha esse cristal e que ele era abundante e de fácil garimpagem, de fácil extração. E aí começou a produzir cristal aqui, levar, enfeitar as mesas dos nobres da França. E daí começou o interesse para cá, isso aqui chamava Serra dos Cristais, Saia, por conta do nome. E em 1920, logo, sempre isso tem muito a ver com guerras. O cristal ele era muito utilizado para fazer satélites. Depois da Segunda Guerra Mundial, então, foi que se teve a grande corrida para o cristal. Foi na Segunda Guerra Mundial mesmo, a Guerra Fria. Depois é que os telescópios... A Guerra Fria é bem mais recente, 80, década de 80, 90, com a Rússia e Estados Unidos. Nós estamos falando de Segunda Guerra Mundial, foi quando Hiroshima e Nagasaki foram detonadas mesmo, na época da guerra mesmo, guerra mesmo. 1945, 44, 42, né, até 45. Então foi quando os Estados Unidos abriu compra de cristal e o cristal ele teve seu pico de mercado. Isso era para fazer satélites, fazer bolas de cristais ou lentes, né, com a curvatura já programada para você fazer a aproximação, né, enfim. Após o ano de 1960, 70, eles começaram a reconstituir o cristal em laboratório. Então essa indústria ótica para o cristal, ela se perdeu. E aí, a cristalina ficou meio abandonada. Hoje o cristal ele é utilizado mais na questão de gemas, né, na área gemológica e na área esotérica. Um cara que vai ler a sua mão numa bola de cristal falsa, o cara é meio falso também, então ele vai querer uma pedra genuína, essa pedra produziu lá na fazenda Chapéu do Sol, entendeu? Então ele vai ter um histórico, de preferência se tiver um videozinho dessa pedra sendo extraída. Então a pedra genuína e também ela é facilmente identificada através de um refratômetro e alguns aparelhos que tem que comprovam a genuinidade, né, e a autenticidade da pedra. Então o que eu queria dizer para vocês, como se descobre um garimpo? Você está no meio de um cerrado desse. Nós estamos aqui, o domo estrutural de cristalina, ele é uma grande verruga. Quando você vê no mapa geológico, você vê isso perfeitamente. Uma grande verruga, formada de quartzito. Quartzito é essa rocha aqui, rocha preta. Então o nosso domo é formado com isso aqui. Alguns locais com cobertura de latossolo vermelho, né, que vai mais ao fundo, você vai chegar nisso aqui. Em alguns locais vai estar aflorado o quartzito, em outros o quartzito vai estar mais profundo. Esse quartzito, na formação dele, ele formou uma pressão que levantou esse quartzito e ele abriu fendas. Essas fendas elas estão no sentido norte-sul, com inclinação. Como que o garimpeiro fazia? Ele pegava o nascente e o poente, e aqui assim é onde está o veio do cristal, porque é onde a fenda abriu. E normalmente ela tem de 30 a 35 graus inclinados a NE. Então você pega o sol poente, o sol nascente e você faz isso aqui, ó. Aqui tem umas fendas de cristal, certo? Aí como que você acha o cristal? Aqui a formiga achou. Isso aqui é caulim, o cristal dá dentro do caulim. Então a formiga foi lá embaixo e subiu com o caulim. Então eu sei que aqui tem um bolsão de cristal aqui. Se ele é pequeno, grande, isso eu não sei. Até uma sondagem eu vou saber. Então aqui eu já sei que passa um veio de cristal. E para onde que ele vai? 35 graus a NE. Então aqui nós temos um veio de cristal. Lá onde a formiga fez outro, lá o branquinho do caulim lá, ó. O branquinho do caulim. Você pode ver que no outro que ela fez ali não tem caulim. Aqui tem. Então aqui tem um veio de cristal. Se eu descer aqui, eu vou chegar no cristal. Fatalmente eu chego no cristal, porque o caulim, o cristal ele não dá solto. Ele não dá solto no meio do quartzito, ele não dá solto no meio da areia. Porque a areia é um quartzito friável. Esse é um quartzito silicificado, é uma rocha. E o cristal é um quartzito vítrico. Então o quartzito ele dá em várias formas, né? E o cristal vítrico, ele precisa disso aqui para ele vitrificar.
Então, por isso, onde tem a presença do caulim, você vai ter o cristal vitrificado, é o cristal limpo, o cristal que vocês viram ali. Caso contrário, ele vai ser um quartzito rocha, né? No máximo um quartzito rocha, se ele silicificar, né, e metamorfizar, ele vai ser aquilo lá. Mas o cristal limpo, ele vai estar aqui, nesse veio. Nós vamos ver lá, depois nós vamos dentro da mina agora, e nós vamos a 40, 50 metros de profundidade ali, e você vai ver que é a prova do que eu estou falando.